O negro canta, deita e rola, lá na senzala do Senhor. Dança aí, negro nagô, dança aí, negro nagô, dança aí, negro nagô, dança aí, negro nagô. Oh, 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 oh. O negro canta, deita e rola, quer ter carinho e quer amor. O negro mora em palafitas, onde a abolição lhe deixou. Canta aí, negro nagô, canta aí, negro nagô, canta aí, negro nagô, canta aí, negro nagô. Oh, 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 oh. Boa tarde, camaradas, buenas tardes. Pido licença para colocar minha gorra também, cerca destas gorras bellas e tão significante para este movimento. E com isso já lhes agradeço a companheira camarada Carmen Navas, ao Instituto Simão Bolívar, à Saúde, toda a sua equipe, ao Ministério de Comunas por esta invitação. E lhes digo que é um honor, um prazer muito grande estar aqui com vocês, aprendendo, reflexionando sobre o internacionalismo bolivariano de Hugo Chávez, afro-venezuelano, afrodescendente de Hugo Chávez. É um honor, porque, de verdade, todos estes dias e desde a primeira versão, ano passado, estou aprendendo muito e vocês estão me desafiando igualmente a reflexionar sobre este tema, que todavia não é um tema formulado allá em Brasil. Bueno, vou sentar. Carmen me dijo que tenho 35 minutos. Vou a poner mi cronômetro, porque eu não sou uma pessoa que tenho muito poder de síntese, hablo demais. Mas para não perder-me tanto, vou poner o cronômetro. E também vou pedir desculpas porque vou falar um portunhol. Camilo está aqui e é um atento hispanohablante. Está sempre atento com sua mamá que habla a um portunhol. Bueno, Carmen me desafiou a sobre o movimento Terra de Brasil e o internacionalismo. Pero o movimento negro de Brasil tem uma frase que já se transformou em uma consigna que disse assim: "Nuestros passos vienen de lejos", ou seja, nossos passos vêm de longe. Esta está sendo uma consigna do movimento negro afro-brasileiro. É uma frase de uma intelectual, uma médica de Rio de Janeiro, que é a Jurema Werneck.
E por que esta frase, esta consigna é importante para nós outros e nós outras? Porque se nossos passos vêm de lejos, porque também para o movimento Sem Terra de Brasil, nós não empezamos nossa luta há 40 anos. Ano que vem, o movimento Sem Terra completa 40 anos. Pero nosotros e nosotras somos tributárias e tributários de la lucha de los indígenas, de los africanos, de los afrodescendientes, de los campesinos empobrecidos, mesmo incluso com a política eugenista, racista, que impulsou em los 20, início do século XX, uma política de embranquecimento da sociedade brasileira com a imigração de europeus. Também estes sujeitos, alguns foram se empobrecendo, e estes compuseram um tecido social que culmina no que nós temos também como composição do movimento campesino em Brasil. Então, todas estas lutas conformam historicamente um caldo de luta, de resistência e, por lo tanto, um caldo cultural que faz com que o movimento Sem Terra de Brasil seja hoje o que é, um movimento que cobra da sociedade brasileira, primeiro, uma dúvida histórica do século XIX, com a Lei de Terras de 1850, que as elites brasileiras, antevendo que o império iba a ser formalmente o decreto de abolição da esclavitud, se antecipa para transformar a terra em Brasil em uma mercancia e desta maneira impedir que a gente e sobretudo os negros e negras, os afrodescendentes tenham acesso à terra. E nós estamos falando de um contingente, neste momento, em metade do século XIX, de mais de 80% da população brasileira que era negra, e que, com a abolição, ia ter acesso à terra, porque eram eles que produziam agricultura de subsistência. Estavam em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, toda parte. A agricultura de subsistência, quem produzia eram os negros, africanos e afrodescendentes. E as elites, percebendo o risco que tinham com a abolição, se antecipam para que não permitisse a los negros o acesso à terra. Então, o movimento Sem Terra tem hoje consciência de que o problema agrário, a questão agrária em Brasil, empieza aí. Diógenes falou sobre o tema, um pouco sobre a questão da terra. Guilherme também, quando toca no tema da reparação, não é possível, e nós decimos, não é possível uma sociedade verdadeiramente democrática se o acesso à terra não está democratizado em nenhuma parte. E há uma contradição interessante, porque
todos os países centrais e capitalistas hicieron a reforma agrária. Estados Unidos é um exemplo. A reforma agrária em si não é uma pauta revolucionária, está no marco do capitalismo, de desenvolvimento capitalista. Pero allá em Brasil, com o racismo, com a apropriação privada de um bem público, esta pauta da reforma agrária é uma pauta hoje revolucionária e foi ao longo desses anos todos. E vou explicar por que é uma pauta revolucionária. Pero antes, eu aprendi uma expressão de ustedes que estou utilizando para demonstrar que estou bastante caraqueña ou venezuelana, que é vou echar uns cuentos. Vou echar uns cuentos. Passe, por favor, Susana, muitas graças. O primeiro referente que ayer Chucho mencionara para nós outros históricamente de la lucha del pueblo negro e afro-brasileiro, sem dúvida, é Quilombo dos Palmares. Diógenes sabe muito bem, o que significa Quilombo dos Palmares para nós outros. O que seria aqui um cumbé, o que seriam os palanques, o que seria, que mais? Cumbé, palanque, em Quilombo, sim, é similar, né? Rochela, ok. Bueno, o Quilombo dos Palmares se organiza a partir do século XVI, 1597. E esta experiência de 100 anos se encerra com o assassinato de seu chefe maior, que foi Zumbi dos Palmares, em 1694. É o quilombo mais longevo, ou seja, que durou muitíssimo. Pero não somente em Brasil tuvo este quilombo. Em muitas partes, podemos citar quilombo em Mato Grosso do Sul, quilombo em Salvador, por exemplo, o quilombo do Urubu, que foi responsável por muitas rebeliões e, además, tinha como jefa mulheres. Mas Quilombo dos Palmares passa a ser um referente histórico e emblemático para nós outros, porque, además de ter um tempo largo, lejos de vida, agregou muitíssimas pessoas. Hasta 1694, Quilombo dos Palmares contabilizava como 20.000 pessoas vivendo. Era como uma confederação de quilombos e mocambos. E, además, tinha uma estrutura administrativa que o próprio império, o próprio governo colonialista reconhecia Quilombo, e foi eles, os administradores, que nominaram Quilombo como uma república. Podemos até discutir qual era o sentido de república para Portugal, mas de verdade era uma república porque tinha um Estado, uma administração, leis próprias, forma de governo, estrutura militar, princípios religiosos e culturais. E eles se entendiam e se identificavam, además, como um Estado africano. Palmares, em 1670, adotou, com
como estratégia de sobrevivência, a possibilidade de fazer articulações com os pueblitos, com cercanos. Ou seja, eles produziam juca, maíz, caraotas, e sabiam que eram detentores destes conhecimentos e que poderiam abastecer as vias, pueblos. Então, adotaram como estratégia fazer articulações, câmbios, negócios com estas pessoas. E nesta estratégia foram muito exitosos em manejar informações para configurar sua estratégia de resistência e de sobrevivência. Mas tem também uma outra coisa, é que Zumbi, Gangazumba e todas essas pessoas percebiam que poderiam atuar na fissura que a sociedade de Pernambuco temia naquele momento, uma fissura causada por los interesses de los colonizadores portugueses e holandeses, que estavam divergindo, por exemplo, com seus interesses por la caña de açúcar. E neste conflito de interesse, Zumbi e sua gente começam a aproveitar desta crise imposta por o período de colonização dos holandeses para expandir seus territórios, expandir suas fronteiras e sua influência sobre os africanos escravizados em la sociedade. Pero também os portugueses perceberam esta estratégia de atuação frente a uma crise e, em 78, as autoridades coloniais propõem um acordo de paz, porque todas as incursões de los exércitos da Guardia Nacional não lograram acabar e nem capturar seus líderes. E tentam, incluso com este acordo de paz, dividir, fracionar os dirigentes de quilombo. E logram isso. Gangazumba é tido como um traidor, traiciona Palmares e principalmente a Zumbi dos Palmares, porque aceita este acordo de paz. E a partir de então, em 1678, começa uma fragmentação e culmina com a morte de Zumbi em 1694. Bueno, o que é importante para que vocês sepam é que depois da morte de Zumbi, há espalha toda a notícia da força da organização de Palmares. E isso não somente para toda a colônia, como para fora também da colônia, essa notícia de que havia uma república de negros indígenas e hasta blancos empobrecidos, atemoriza as elites, atemoriza, tem medo que outros Palmares aconteçam, não somente na colônia, mas em outras partes também. E passa o tempo, o movimento negro de Brasil ressignifica o Quilombo dos Palmares para atrair novas narrativas e novas memórias sobre esta experiência de poder, de administração autônoma e liberada. Tanto é assim que para o movimento negro em Brasil, nós outros, desde que Lélia Gonzalez advertiu
advertiu que o 13 de maio de 1888 não era uma festa a ser celebrada, mas uma festa que pertencia à princesa Isabel, às elites. E o movimento do sul do Brasil, então, se propõe uma outra festa importante e que dizia respeito à luta e à resistência, e mais que luta e resistência, pero mais que isso, era a ponência de um projeto civilizatório distinto do projeto colonial. E este projeto chamava Quilombo dos Palmares. Então, por isso que allá em Brasil temos o 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra e não o 13 de maio. É uma festa de denúncia da situação de pobreza, de miséria, de exclusão que o sistema operando o racismo estrutural relega a população negra. Temos, Susana, outra pessoa, outro cuento, que não sei se vocês, Diógenes, conhecem, mas esta mulher é uma mulher negra africana que chama Esperança Garcia. Esperança Garcia vivia no estado que hoje chama Piauí. Em 1770, Esperança Garcia é a primeira mulher que escreve uma carta de seu punho e letra. Tinha 19 anos e Esperança Garcia relata os malos tratos do administrador da hacienda e solicita seu regresso à hacienda de origem para estar junto a seu marido e a seu filho. Esta mulher, que todavia é curioso que sabia ler e escrever, muito provavelmente esta hacienda em Piauí estava sob a administração dos jesuítas. Muito provavelmente ela se alfabetizou, foi letrada por ação dos jesuítas. Hoje, a Ordem dos Advogados de Brasil reconhece Esperança Garcia como a primeira advogada de Brasil. Com seu corpo, com sua palavra, Esperança Garcia alçou sua palavra, sua voz para defender sua gente e a si mesma. Bueno, este camarada aqui, Emiliano Felipe Benício, ou simplesmente Emiliano Munduruku, porque em los siglos XIX era comum para os revolucionários em América Latina, no sentido mais nacionalista, adotar um apelido que homenageara seu povo. Manduruku ou Munducru é um apelido que descende de um pueblo indígena de Pernambuco. Então, Emiliano é de Pernambuco, foi influenciado por la Revolução Haitiana. Ele falava e leia francês, inglês e outras línguas, era um poliglota. Trabalhava vendendo periódico, enfim, isso propiciou que ele tivesse contato com as informações. E este camarada lidera uma revolução pernambucana em 1817,
e participa de uma outra rebelião que chama a Confederação do Equador em 1824. Esse movimento revolucionário queria separar Pernambuco da capital do Brasil, mas, sobretudo, representava uma oposição direta à monarquia. Este ataque que ele planeja era um ataque aos homens brancos de Recife. E, por isso, as autoridades condenam a pena de morte. Emiliano consegue sair de Recife e vai para Boston. E isso é o mais interessante. Em Boston, em 1824, Emiliano faz uma ação que vai ser reconhecida. Passa, por favor. Mirem, aqui há uma coisa interessante. Ele vai para Boston. Diante da influência da Revolução Haitiana, ele segue em 1825 para Haiti. Se queda lá um ano, vem para a Venezuela, tem contato com as tropas de Bolívar, pero não se entenderam muito bem. Tudo bem, com suas idiosincrásias, cada quem. Ele regressa para Boston, se queda aí hasta 1835. Depois de Venezuela, tentou também ir para a Colômbia. Ou seja, era um sujeito, um personagem que estava conectado com este movimento de liberação da Pátria Grande. E então, em Boston, com sua esposa, Harriet, e sua filha de 1 ano, ele vai fazer uma diligência de trabalho, compra o boleto do navio para a classe, o boleto mais caro, e os dois, sua família, tenta sentar em assento que ele dizia a respeito pelo custo do boleto. Então, eu vou ler uma história que é curta. Era um dia frio e lluvioso, de novembro de 1832, quando ele imigra Emiliano Munduruku entrou em barco a vapor telegráfico com sua mulher e filha Emiliana, de apenas 1 ano. Segundo registros históricos, a família brasileira em viagem a trabalho da costa de Massachusetts, em los Estados Unidos. Durante a travessia, Harriet, que se sentia mal, vai a um abrigo com sua filha em uma área do navio exclusivas para mulheres, porém foram paradas. A família Munduruku não aceitou ser impedida e o episódio acabou dando origem a um processo judicial pioneiro contra a segregação racial em los Estados Unidos. Foi assim que iniciou em Boston, capital de Massachusetts, um processo movido por Emiliano Munduruku contra o capitão Edward Barker por quebra de contrato. O caso recebeu cobertura na primeira página de periódicos de estados como New York, Pensilvânia, Carolina del Norte e repercutiu hasta em Europa. O processo realizado por ele brasileiro é a ação mais antiga contra a segregação racial, de la qual se tem informação em los Estados Unidos. Ou seja,
Este tipo ousou enfrentar o poder e inaugurou uma resistência contra a segregação em los Estados Unidos. Isso tudo para dizer que, dialogando com tudo o que todas as pessoas e todas as ponências fizeram referência à Revolução haitiana, igualmente, eu tenho que dizer que tuvo allá em Brasil, muitas representações da Revolução haitiana também. Por exemplo, em Rio de Janeiro, os administradores da corte temiam o possível internacionalismo da luta de los negros e formularam um término que chama haitianismo. Todo mundo tinha medo do haitianismo, assim como o quilombismo. Medo. E isso se espalha por Brasil. De maneira que, em 1805, um ano depois da proclamação da independência de Haiti, foram encontrados em Rio de Janeiro alguns tipos e crioulos livres, mostrando em el pecho o retrato de Dessalines. Ele é escravo e imperador de los negros de la isla de Santiago. Ou seja, uma pessoa tatuou isto em seu pecho e andava por Rio de Janeiro mostrando com seu cuero. É interessante isso. Em 1831, chegou a conhecimento da polícia que 2 haitianos haviam desembarcado em Rio de Janeiro e foram vistos conversando com muitos negros em la calle de los Latoeiros. Em julho de 1841, o ministro de Justiça recebeu uma comunicação em caráter reservado do brasileiro em Londres que dizia: "Me apresuro a comunicar a Vossa Excelência a notícia dada em las horas de Cuba, negros livres de Jamaica, pertencentes a um clube ou sociedade de clavitud, e pretendia em aquela isla sublevar a los esclavos. As autoridades los processaram e ahorcaram. Este hecho prueba hasta que ponto llega los amigos de la libertad africana, que sirva de lección al gobierno imperial sobre el procedimiento de los emissários, que se dice atualmente son nombrados a todos os lugares desde a esclavitud. Ou seja, que quero dizer-lhes é que os africanos em Brasil sabiam do que estava acontecendo em Caribe e vibraram com isso. Vamos a ver, eu já mencionei outras vezes o que foi a revolta de los malês em Bahia em 1835. Por favor. 1835 acontece uma revolta de los malês, los africanos de religião muçulmana. Este foi o maior levante de pessoas esclavizadas na história do Brasil. Por ser tão importante e tão significativo, además, as autoridades não perdonaram e assassinaram mais de 90 pessoas, dando um nível de violência exemplar. Degolaram a seus líderes e põem isso em praça pública para que
nada mais ousem confrontar o império. Bueno, eu estou vendo que meu tempo está acabando. Vou falar rápido. Esta mulher é Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus é uma mineira descendente de africanos escravizados lá em Minas Gerais. Em 9 de maio de 1858, Carolina, que era uma moradora de uma favela, vocês sabem o que é uma favela? Diógenes certamente sabe. Uma favela é uma habitação, um território habitado autonomamente pela gente pobre, humilde, que não tem acesso à habitação formal em la ciudad. Então, allá em Brasil, foram para os morros, e esse fenômeno aconteceu muito de uma maneira ampliada depois da contribuição de los negros em la guerra del Paraguai. O exército, o Estado brasileiro hizo uma trampa cooptando as pessoas para servir como soldados na guerra del Paraguai e dijeron, quando tu regressas, vai ter todos os direitos garantizados. Eles regressam e não passa nada. Então, tiveram que dar conta por si mesmo dessa demanda de habitação. Bueno, e Carolina, então, era uma moradora de uma favela em São Paulo. Na década de 50, um momento em que o Brasil estava vivendo um boom industrial e que Juscelino Kubitschek, que era o presidente, estava ampliando a industrialização e havia uma forma de dizer, vamos esperar que a torta cresça e depois partimos, dividimos isso. A torta cresceu, pero nunca foi dividida e partida e donada para as pessoas. E Carolina, que era uma semi-analfabeta, lhe gostava muitíssimo ler e escrever, e catava papel em las calles. E vivendo naquela situação muito precária, ela, sua humanidade, está agarrada nesta ação de escrever um diário. E Carolina diz assim: eu recorro papel e não me gusta. Então, eu penso, imagínate que está sonhando. Brasil necessita ser dirigido por uma pessoa que já passou hambre. El hambre também é maestra. Quem passa hambre aprende a pensar en el prójimo e en los niños. Em 13 de maio, mirem essa fecha, ela escreve: hoy amaneció lloviendo. É um dia simpático para mim. É o dia de la abolición, dia que comemoramos a liberação de los esclavos. Llovió, esfriou. É no inverno que llega. E no inverno, a gente come mais. Minha hija Vera pretendia comprar um pouco de harina para ser um virado. Fui a pedir um pouco de manteiga a dona Alice. Ela me deu manteiga e arroz. Eram as 9 da noite quando comimos. E assim, el dia 13 de maio de 1858, eu lutava contra a esclavitud atual, el hambre. Isso Carolina Maria de Jesus escreve em 58. Susana?
Y aquí el último cuento el trajo a Lélia González Diógenes. Lélia González, que nasceu em 35, foi uma intelectual, uma ativista e fundou o Movimento Negro Unificado, ou seja, um movimento organizado marxista, o MNU, e em los anos 70 dá um salto de qualidade em termos de organização, de luta e de enfrentamento e proposições ao Estado brasileiro sobre as pautas e as demandas do negro. Lélia, além de ser uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, ajudou a criar também o Instituto de Investigações de las Culturas Negras e o Coletivo de Mulheres Negras Mizinga. O que é interessante trazer aqui para vocês é que esta mulher, a partir do movimento e de seu ativismo, foi generando uma reflexão sobre o Brasil, sobre o capitalismo dependente, mas não somente restrito à realidade do Brasil. Lélia circulou por los fóruns, congressos, seminários, articulando porque entendia a necessidade de estar em um processo mais abrangente e incluso a partir destas experiências, Lélia observa que falar sobre feminismo negro e falar sobre a questão sexual e de gênero em Brasil era o mesmo que pensar as condições das mulheres em Latinoamérica. E a partir dessas observações é que Lélia vai a criar um outro término para qualificar a necessidade de um outro tipo de feminismo. Trago aqui para vocês uma passagem desta ideia, que diz assim: o sistema patriarcal racista infantiliza, jerarquiza a partir de la raça e de la condição de lo sexo, retira nossa condição de sujeito del discurso, nega o direito à la história e suprime nossa humanidade. O racismo latino-americano é suficientemente sofisticado para manter negros e indígenas em condição de segmentos subordinados no interior das classes mais explotadas, graças à sua forma ideológica mais eficaz. E aí ele estava se referindo à ideologia do branqueamento, também analisada por los científicos brasileiros, transmitidos por los meios de comunicação de massas e por los sistemas ideológicos tradicionais. Ela reproduz e perpetua a crença de que as classificações e os valores da cultura ocidental blanca são os únicos verdadeiros e universais. Uma vez estabelecido o mito da superioridade blanca, comprueba sua eficácia e os efeitos de desintegração violenta, de fragmentação da identidade étnica por eles produzidos. O desejo de emblanquecer, de limpiar a sangre, como se disse em Brasil, é internalizado com a consequente negação da própria raça e da própria cultura. Isso é Lélia González em los 70. Buenos camaradas, que têm em comum essas histórias e personagens? Que tem isso a ver com o movimento Sin Terra de Brasil? Uno, são corpos e vozes negras insurgentes que se lançaram contra o poder estabelecido em diferentes épocas.
2. Empreenderam a luta antirracista em seu tempo histórico e buscaram lutar a partir de seu lugar imediato, que no caso é a particularidade de seu país. Pero se articulavam internacionalmente, cada um e cada uma dizendo sua palavra. E terceiro, são pessoas negras que, mesmo tratadas como coisas, nunca perderam sua humanidade. Por isso que quando falamos de internacionalismo, nós precisamos pensar que o internacionalismo é uma forma solidária, consciente e ideológica de garantizar a humanidade dos povos. É assim que nós veímos, e desde o Movimento Sem Terra do Brasil, esta humanidade tem que ser garantizada cotidianamente, permanentemente. É por isso que nós entendemos também que não é possível falar de internacionalismo sem criar espaços e condições de unidade dos diversos. Não queremos que todos e todas sejam igualitos. Nós reconhecemos as características, as particularidades de los indígenas e de los indígenas de norte, de sul, de toda parte, mas não abrimos mão da necessidade de criar uma unidade de los pueblos em luta. É importante demarcar este em luta. ¿Por quê? Porque também não queremos, não é qualquer pueblo. Estamos dizendo do pueblo organizado. Esse nos interessa. A solidariedade entre a classe trabalhadora no mundo, isso é uma premissa que não foi proposta por nós outros. Foi proposta em la Internacional Comunista, foi proposta em la Comuna de Paris, foi proposta por nossos antecedentes históricos em Haiti, e nesses processos aqui, mas também, e foi dito aqui, sobretudo pela experiência exitosa e que muito nos ensina, que é Cuba. Que, por supuesto, nos ensina sobretudo que a solidariedade não é dar lo que te sobra, sino compartilhar lo que tienes. Por isso que o Movimento Sem Terra, como introduziu Carmen aqui, nós estamos em Cuba, em Venezuela, em Zâmbia, em Haiti, em Cuba, Zâmbia, Venezuela, Haiti, Moçambique, já fomos, Palestina, compartilhando o que temos. O que temos? Um pouquinho deste conhecimento acumulado, desses processos e saberes e conhecimentos de los quilombolas, de los indígenas, de los campesinos, no que diz respeito a uma agricultura liberadora. O que é uma agricultura liberadora? Uma agricultura que não instrumentaliza a natureza, que não se apropria individualmente e privadamente de los bens de la natureza. Por isso que aqui em Venezuela, há 18 anos, estamos construindo com os campesinos, com os comuneiros e as comuneiras, uma produção agroecológica que respeita a natureza, que entende que a soberania alimentária
é estratégica para um projeto revolucionário. E antes que Carmen já está dizendo que falta 3 minutos, passa um pouco só para mostrar alguns exemplos. Esta fotica é de Mérida, Mucuxis, uma experiência que acabamos de lograr este ano, que é com a produção de semillas de zanahoria em 2.300 metros. Esta semilla que traemos de Brasil se adaptou a esta altitude e também é um logro que ela também se adaptou em Oriente, no estado de Sucre. E aqui vocês veem esta maravilha de produção de alimentos que hoje está abastecendo como que 9 casas de alimentação no estado de Sucre. Estamos fazendo formação para 90 mulheres allá em todo o estado. Passa rapidinho. Essa brigada do Haiti, para concluir, um pouquinho mais. Estamos trabalhando com o trabalho de formação política, com a produção de semilla, o reflorestamento e agroecologia. São basicamente nossas ações se dão com os campesinos de Haiti. E para nós é um honor também compor, não somente através do trabalho de nossas brigadas, que muito bem disse Carmen, é uma prática do internacionalismo da classe trabalhadora, pero também eu saúdo a vocês e ao internacionalismo bolivariano de Hugo Chávez, que com Fidel Castro ousou materializar um exemplo de internacionalismo efetivado para estes mesmos povos, os haitianos, os africanos. Sem dúvida nenhuma, a experiência da Escola Latino-Americana Salvador Allende, que há 15 anos atuando aqui, este projeto merece ser cuidado, porque aqui este visionário Hugo Chávez quis dar uma dúvida histórica de formar gente do continente africano, de América Latina, acessarem um conhecimento que historicamente foi destinado às elites brancas por todo o mundo. E por último, además desta experiência que nós temos a alegria de compor, temos uma delegação aqui com 53 estudantes, pero aí tem haitiano, zambiano, angolano. É uma maravilha esse projeto. É internacionalista em sua origem e sua prática. Um internacionalismo efetivo e afrodescendente. E de nossa parte, nossa experiência da Escola Nacional Florestan Fernandes, sem dúvida, é tributário dessas experiências que temos como motivadoras, a experiência de Cuba, que recebe para a formação de milhares de jovens adultos de todos os continentes. Essa escola da classe trabalhadora de Brasil e do mundo se queda hoje em Guararema, em São Paulo. Esta também é uma experiência, é uma ação de internacionalismo inspirado em todos esses sujeitos, em todos esses movimentos históricos com quem aprendemos e devemos cada vez mais nos debruçar para aprender e aprimorar nossas ações. Estou segura, camaradas, que este espaço aqui, este taller, é um espaço para que nós outras e nós outros
nos aprimoremos e nos desafiemos a configurar o que é este internacionalismo afrodescendente e o que ele tem ainda para desarrollar em todos esses países de América Latina, e saudar essa dívida histórica, fazer essa reparação que tanto nos disse aí o Guilherme, uma reparação que é efetiva, que é social, que é cultural, que é educativa, mas sobretudo é revolucionária. Muitas graças e desculpa por